Boa noite, pessoal! Boa noite! Estamos entrando no nosso programa Quintas Entre Pais. Mais um programa ao vivo aí. Coloquei uma musiquinha pra gente aguardar o pessoal. Olá, Meire! Seja bem-vinda! Boa noite! E Dalir, seja bem-vinda! Oi, Leila! Já chegou minha convidada aqui pra gente bater um papo. A gente vai bater um papinho sobre maternidade, sobre expectativas, a idealização e frustrações, lutos de duas mães aí, eu e a Leila, típica de crianças com necessidades especiais, com desenvolvimento diferente. Tenho certeza que vai ser muito rico. Eu vou só colocar aqui o tema da nossa live aqui no fixado. E aí, enquanto isso, o pessoal vai chegando. Me contem aqui se tiver alguém que é a primeira vez aqui na live. Peraí. Que não esperam da maternidade. Eita, errei. Peraí, gente. Como é que vocês estão? Vão me contando aí. Como é que vocês estão? Vou chamar a Leila aqui. Vamos começar? Vou chamar a Leila então. Primeira vez a Leila. Muito bom, Leila. Que bom. Já vai chegar chegando. Seja bem-vindo, pessoal. O pessoal tá chegando aqui. Já vou chamar a nossa convidada. Eita, mudei a tela, peraí. Eu adoro fazer isso. Oiê! Boa noite! Oiê! Seja Boa bem-vinda. noite! Obrigada! É um prazer te ter aqui com a gente. Prazer é todo meu. Vou me apresentar, Leila, e aí você se apresenta, a gente começa o nosso bate-papo aí, né? A gente pensou em algumas coisas para trazer aqui sobre a nossa maternidade atípica. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Tatiana Schiavinato, sou psicóloga clínica, especializada em adoção e agora com foco em parentalidade positiva, educação não violenta. Sou mãe do Theo e do Noah, são gêmeos de 4 anos, e o Theo nasceu com uma síndrome. Não é tão rara quanto o que o Gabinho tem. É um para cada 100 mil, a síndrome de Larsen, chama síndrome de Larsen. E eu também tenho a síndrome. Só que para mim foi uma mutação dos meus pais, né? Os meus pais não tinham nada. E o Theo veio porque tinha 50% de chance de eu passar o gene, né, para eles. E como vieram de placentas diferentes, Noah teve, né, assim, não veio com, então um veio com a síndrome, outro veio sem a síndrome. E aí vou falar um pouquinho mais, mas deixa você se apresentar aí pra gente começar. Boa noite, Tati. Boa noite, pessoal. Primeiramente, é um prazer para mim estar aqui. Eu e a Tati, nós nos conhecemos recentemente, né, Tati? Foi há pouco tempo. E é um prazer realmente estar aqui, porque eu acho que as nossas histórias estão muito relacionadas. Sim. E eu, então, sou mãe do Gabinho. O Gabinho é uma criança de 4 anos e meio. Ele tem na verdade, um defeito genético. A gente nem chama de síndrome, porque a epidemiologia, ela é baixíssima, nem tem, na verdade. Então, a gente não sabe, né, quantos casos no mundo. Chama defeito do gene NFA. Não é hereditário. E nós descobrimos agora em novembro. Então, nós demoramos 4 anos e meio. A nossa busca começou no primeiro ano de vida dele, porque ele nasceu com 6 dedinhos no pé esquerdo. Então, ele tem uma polissindactilia. E ele também tem várias alterações neurológicas e outras alterações
mais discretas também. E aí Uhum. nós já sabíamos desde o começo que possivelmente era algo genético, mas essas questões genéticas são complicadíssimas e demorou tudo isso para a gente ter um nome, enfim, ter um nome. Existia 30% de chance de nem ter um nome, né? E aí, graças a Deus, a gente descobriu. Então, muito recente, fazem Sim. 4 meses. E- E o Gabinho, ele é uma criança, então, atípica, porque ele tem um desenvolvimento neuropsicomotor atípico. Ele tem atraso tanto motor quanto cognitivo. E isso nós já fomos descobrindo desde os primeiros marcos motores, lá do controle cervical, que não veio no tempo certo, né? O controle cervical atrasou e todos os outros marcos motores foram atrasando também. Hum. E Leila, como que foi para você demorar tanto para um diagnóstico? Assim, né? Um nome. Olha, no começo foi complicado, porque você está vivendo. É igual você falou, né? Você espera um filho típico e de repente você se vê no mundo com um filho atípico. Então, o começo ele é muito delicado. E no caso do Uhum. Gabinho, ele tinha uma condição que chamava crânioestenose, que é um fechamento aqui dessa sutura do crânio. E ele precisava de uma cirurgia grande ainda bebê. Então, Tati, como tinha essa questão da cirurgia, os primeiros meses de vida dele, eu nem pensei tanto nessa questão genética. A minha Sim. maior preocupação era saber se o meu filho ia sobreviver àquela cirurgia, né? Uhum. Então, com 5 meses ele foi operado, e aí depois que ele se recuperou, é que a gente começou a pensar efetivamente na questão genética. E aí a gente foi, né, para Curitiba, para o Rio de Janeiro, para São Paulo. Ele fez alguns outros exames não genéticos e no fim a gente acabou descobrindo, tendo o diagnóstico em São Paulo e por um laboratório de São Paulo. Então, assim, eu logo depois da cirurgia, quando você tem essa sensação de perda do filho, Uhum. a aceitação ela vem mais rápido, sabe? Eu tenho essa sensação. Tá. Então, eu não sei se é uma regra também, né? Mas eu senti isso. Como eu tinha muito medo de perdê-lo, pra mim, a hora que tivesse passado aquilo, pronto, né? O meu problema estava resolvido. Então, eu não fiquei pensando na questão genética em si. Lógico que eu sabia que um nome para a condição Uhum. dele poderia vir junto com um prognóstico, que ajuda muito, né? Então, Sim. assim, eu sempre busquei, mas eu não fiquei tão apreensiva esperando esse nome, até porque eu sabia da grande chance de nunca ter um nome. Então, Tá. assim, o que os médicos sempre me falaram foi o seguinte: olha, o que você tem que fazer, o que vocês têm que fazer? Lidar com as coisas que vão aparecendo, né? Então, assim, ele nunca teve convulsão, mas se aparecer uma convulsão, vai ter que tratar a convulsão, fazer exames periódicos, entender o que acontece em relação às alterações neurológicas dele. Então, assim, a gente foi estimulando muito desde o começo. Então, assim, desde que a gente recebeu o diagnóstico com 2 meses das alterações neurológicas, a gente já foi estimular. Então, ele é bem estimulado desde sempre. E eu e meu marido somos da área da saúde. O que faz com que a gente acabe, às vezes, até hiperestimulando, o que não é legal também, né? É importante. Hoje eu tenho essa consciência de que é importantíssimo ter um equilíbrio, Sim. enfim. E aí foi assim, a gente foi estimulando o Gabinho desde cedo e buscando um diagnóstico, um nome para o que ele tinha, Tá. até porque a gente quer ainda, né? Outro filho ou outra filha, e a gente precisava saber se essa questão era hereditária ou não. Então, a minha maior questão era saber se essa condição era hereditária. Bacana. E você acha que mesmo não tendo um diagnóstico, um nome, porque você teve recentemente, né, o nome, Aham.
você teve um processo aí de luto, você chegou a fazer terapia, alguma coisa, né, pra poder, seja aceitar, seja lidar da melhor forma possível, seja não estimular tanto, né, não ficar Aham. surtada, meu Deus, corre pra todos os Aham. lados, né? Porque a gente é meio assim, Aham. né? Então vai pra todos os Aham. lados, ou então, às vezes, algumas pessoas entram em depressão mesmo, né? Pode Aham, ser de um sim. tudo, né? Quando isso acontece. Uhum. Então, olha, é engraçado que eu sou super fã da terapia, eu sou uma apoiadora, eu acho que todo mundo tem que fazer, mas eu nunca fiz. É estranho isso, né? Ó, assim não vale, assim não A minha vale. filha faz, enfim, só que eu nunca fiz. Mas assim, como eu te falei, eu tive essa sensação de perda, né? E aí, quando você passa por isso, eu logo de cara me dei, assim, consegui me relacionar muito bem com a situação, com a condição de ter um filho diferente. Então, assim, pra mim foi tranquilo. Tranquilo assim, não me entendam mal. É difícil, tem os desafios. Uhum. No começo tem muitas comparações, né? E eu imagino você com dois, assim, não consigo nem imaginar, na verdade. Vou voltar um E pouquinho. enfim, mas eu lidei bem com a aceitação. Logo, assim, com 6 meses eu já estava bem resolvida e já assim, já não escondi, nunca escondi de ninguém, já conseguia falar sobre a situação e o que me ajudou muito foi poder conversar com outras mães. Eu falo muito, então eu acho que eu não faço terapia, talvez por isso, porque a minha Uhum. terapia é conversar com outras mães que passam pela mesma situação ou Ah, não, enfim. E aí isso foi me ajudando e aí eu nunca fiz. Mas eu tenho eu tenho muita vontade de fazer. Inclusive, vendo a sua live ontem é. com o Alexandre, eu falei, acho que eu preciso também fazer esse negócio. É muito bom. Eu sou suspeita, né? Sou psicóloga, então eu sou suspeita. É, Quando eu descobri que estava grávida de gêmeos, eu não sabia ainda se ia ter síndrome, se não ia ter síndrome. Eu já corri pra terapia, né? Psicóloga é uma coisa que fala, conta qualquer coisa, vai pra terapia que é melhor. E aí, eu tava no último ano da faculdade, na verdade. E aí comecei a fazer terapia. E depois que eu descobri, na verdade foi um ultrassom e eles colocaram que tinha um pé torto. Só que eu tinha certeza que ia ter a síndrome. Eu tinha sonhado. Eu tive uns sonhos que eram gêmeos e que um deles nascia com alguma coisa diferente e o outro não. Isso bem antes do ultrassom. Eu falei, caraca, será que é isso? Quando foi o ultrassom com o pezinho torto, eu tenho certeza. Aí o médico, não, pode ser só um pé. Aí eu, tá bom, doutor. Aí, mas eu tinha certeza Você já que era sabia. a síndrome de Lyme. E Você já sabia da sua condição eu genética. sempre, eu sempre soube, desde que eu nasci. Aham, Assim, desde que eu nasci entendi. não, né? Na verdade, a minha mãe, quando eu nasci, né? Brinco assim, não teve ultrassom, né? Minha mãe, meus pais não tinham recursos. E eu brinco que foi uma dádiva não ter esse recurso, porque naquela época, possivelmente, meus pais teriam feito um aborto, né? Pela Entendi. cultura em que eles viviam. E, Aham. e aí eu nasci, enfim, minha mãe começou a correr atrás dos médicos, clínicas, né, aqui em São Paulo, todas as clínicas, Santa Casa, eles olhavam para aquela menininha toda torta, com as perninhas tortas, pezinho torto, e falava, não sabemos por onde começar, não sabemos o que é isso. E até que a Entendi. mãe chegou no Hospital São Paulo, começou a fazer o tratamento, eu comecei a fazer o tratamento, e com 4 anos eu comecei a andar de aparelho, né, fiz 7 cirurgias. Uhum. E aí, quando eu, no meu sonho, né, um sonho premonitório super, ele falou, não, tá bom, então, peraí, meus pais não tinham informação, não tinham, né, nunca estudaram. Então, não, vou fazer terapia e vai dar tudo certo, vai ser tranquilo, vai ser super tranquilo, ó, vai, ó, tô de boa. Fiz a terapia, tal, eles Hã? nasceram, foi super, assim, foi tranquila a gestação, nada, assim, demais. Só que com 2 meses de vida, o Theo já começou a ter bronquiolite, problema respiratório. E eu tive eles no Hospital São Paulo, em que eu me tratei achando, na minha fantasia, que, bom, eu me tratei no Hospital São Paulo. Se eles nascerem no Hospital São Paulo, o Theo meio que já sai da barriga e ó, vai pra sala de cirurgia, né? Mais ou menos assim, vai ser rápido. E não foi Aham. nada disso que aconteceu. Então ficou 7 dias na UTI, né? Por conta de ser prematuro, gêmeo. Depois começou a ter bronquiolite. E a cirurgia não acontecia. A cirurgia não acontecia. Aquilo foi se postergando, até que ele fez a primeira cirurgia,
né, no joelho, depois fez a outra. Só que o problema respiratório dele começou a aumentar, né? Tinha que trabalhar, bota na escolinha, começou a piorar. E aí que deu, tipo, 3 anos, por exemplo, 2 anos e meio, 3, e nada avançava. Tipo, mas peraí, se eu com 4 anos andava, eu pensava, então o Theo vai andar com 2, né? E não dá. Uhum. E aí eu cheguei pro médico e falei, doutor, e aí, o que tá faltando eu fazer? O que eu preciso fazer? E aí ele veio com um balde de água fria, que naquele momento me veio o luto, né? Que é a Uhum. sua síndrome ela é do médio, vai, assim, leve, médio, grave. A do Theo é muito grave. Então o Theo não tem um músculo, assim, uma parte do músculo da perna ele não tem. Então o médico falou, se ele andar, eles acreditam que o Theo pode andar, mas se ele andar, ele vai andar sempre de aparelho. Né? Eu tirei o aparelho ao longo da vida. Uhum. E aí aquilo foi um banho de água fria. Um baque. Então, um Uhum. baque, assim, O que eu chão falei, abre, né? o chão abre, O exatamente. chão Então, abre. e eu quero compartilhar isso porque assim, não é porque a gente é psicólogo, tem conhecimento, ou nem sim, alguns conhecimentos, mas eu não tenho inúmeros outros. Né? Como, por exemplo, de estímulo. Eu não Uhum. sabia que se eu deixasse meu filho no chão seria melhor. Ele Uhum. ficava na cadeirinha, ele ficava no sofá, ele ficava no colo. Né? Então, até eu descobrir que seria melhor ele ficar no chão, né? Que, Uhum. enfim, tudo isso vai, a gente acha, né, que vai dificultando e vai aumentando também aquele sentimento de culpa, né? Por que eu não fiz Sim. isso? Por que eu não descobri isso Eterno, né? antes? Aham. Por que eu coloquei na escolinha? Né? É. E você vai se sentindo a pior pessoa do universo. E, Uhum. e é claro que, né, acho que quando a gente tem, pelo menos eu tenho uma consciência, que aí eu vou trabalhar isso em mim de que eu fiz o que eu podia naquela É. época. Né? Uhum. Exatamente. Eu É. tratei o pulmão na hora que tinha que tratar, eu fui no Hospital São Paulo quando eu tinha que ir, mas aí eu não sabia de Uhum. outras informações, e aí É. continuamos na luta. É. Não, é exatamente isso. Na hora que você tem um diagnóstico ou na hora que cai a sua ficha, porque nem sempre a sua ficha cai quando você tem o diagnóstico. Às vezes demora. A minha ficha mesmo, ela caiu no dia que eu fui no geneticista, no primeiro geneticista, logo depois que veio, né, a tomografia, que foi um baque, ver o cérebro do Gabinho completamente mal formado e compatível com uma criança em estado vegetativo. Eu falava, eu e meu marido, sabendo, né, de como poderia ser o evoluir dele, aquilo foi desesperador. Mas quando eu fui no geneticista e que ela falou, olha, é quase certeza que ele tem alguma alteração genética. Aí nesse dia, foi um dia, eu nunca vou me esquecer, foi um dia muito difícil e aí minha ficha caiu. Falou, não, o meu filho, ele tem uma condição que ele vai ter o resto da vida, né? E aí você precisa trabalhar com isso, você precisa se permitir sofrer, né? Enfim, até vir essa aceitação. Lógico que a aceitação, ela não vem sozinha, né? É um trabalho diário e árduo para que você entenda. E eu acho que o dia que eu percebi que eu tinha realmente aceitado toda a condição do meu filho foi um dia que eu tava na igreja e aí o meu marido tava com ele, assim, andando, ele tava chorando. E eu senti orgulho, falei, nossa, que lindo que é o meu filho, porque desde então tinha muitas comparações. Ah, porque o filho da minha amiga que nasceu no mesmo tempo faz isso, o Gabinho não faz. E aí, naquele dia, eu falei, não, realmente, esse é o meu filho, eu não troco ele por nenhum outro e a gente vai caminhar juntos, enfim. E aí, logo depois desse dia, eu li aquele texto da Holanda, que eu falo que ele rege a minha vida. Você conhece esse texto Não, ou qual que não? é? Não. É um texto que eu falo em todos os lugares que eu vou. Porque você ter um filho é como você planejar uma viagem. Então, o seu sonho é ir para a Itália. E aí você planeja aquela viagem por meses, você compra os melhores guias, você aprende palavras em italiano, você estuda os museus, enfim, você se prepara para aquela viagem. E aí você embarca. Chegando no destino, o piloto fala para você o seguinte: bem-vindo à Holanda.
daí você fala, Holanda? Como assim, Holanda? Eu planejei 9 meses estar na Itália, eu me preparei para estar na Itália e eu queria estar na Itália. Só que aí você chegou num lugar diferente, mas que tem belas paisagens. Pode ser um pouco mais frio, mas é um lugar lindo, é um lugar maravilhoso também. Mas não é a Itália. E aí você precisa se preparar, comprar novos guias, conhecer outras pessoas, aprender mil coisas sobre a Holanda. Mas se você viver o resto da vida pensando que você gostaria de estar na Itália, você nunca vai conseguir aproveitar as coisas belas, maravilhosas e preciosas que existem na Holanda. E aí eu costumo dizer que o Gabinho é a minha Holanda. E Uhum. aí eu li esse texto e eu entendi. Eu falei, gente, eu não Eu. posso passar o resto da minha vida querendo estar na Itália. Eu não cheguei na Itália. Eu cheguei na Holanda. E a Holanda é diferente. E eu preciso gostar de estar na Holanda. E aí, então, foram duas fases, eu acho, que a minha aceitação. Foi eu senti que era aquilo que eu amava e eu queria e eu não trocava. E ao mesmo tempo entender que era diferente, mas que o diferente pode ser muito bom também. Sim. Então, eu acho que foi isso, É assim, a único, né? minha. Quando você tava falando da Itália, a Holanda, enfim, a Holanda também é única, né? E assim como o Gabi, Exatamente. eles são únicos neste mundo. E quando você foi me Exato. falando, eu fui lembrando que essa minha aceitação veio de quando eu aceitei que eu não posso esperar pelo Theo andar para fazer algo. Uhum. O Theo é uma criança muito inteligente, né? Assim, canta, muito cantor, dá argumentos, enfim. Mas a gente ficava preso no. Como que ele vai andar? É. O que a gente vai fazer para ele andar? Criando Né? mil expectativas, né? Isso, e Sobre, aí, sobre isso. sobre uma coisa só, sobre o andar. É, E aí, quando é. ele era mais novo, as pessoas vinham, né? Aí, sei lá, tinha que usar o aparelhinho. Nossa, Theo, coloca o aparelho porque você vai andar igual Noah. Aí você quer, que você vai poder brincar igual Noah, então você tem que fazer exercício. E aquilo, ao invés de melhorar, de animá-lo, foi minguando ele. E eu também Sim. demorei um tempo para perceber, até que eu encontrei uma abençoada, a Daniela, fisioterapeuta, que é de uma abordagem totalmente também diferente, que é a Pickler, e que me trouxe esse outro olhar das capacidades, né? Você fala, É, Tati, o seu filho não precisa andar para ele ser alguém, né? é. Para ele expor as potencialidades dele, para ele ser feliz e tudo mais. E aí eu fui aceitando que o Theo é maravilhoso do jeito que ele é, e se ele É, andar vai estar muito legal, e se ele não andar vai ser extremamente legal também. E aí exatamente. eu tive que escalar a família toda, assim, alguns tempo atrás, ó, acabou a comparação, sabe assim? Porque Aham. não se faz por mal, né? Acha que tá É. dissimulando. Exatamente, é falta de informação, né, Tati? Eu acho que a grande questão da inclusão real, e por isso que eu tô no Instagram agora, é Uhum. justamente isso. Todas as situações que eu passava, a maioria delas não era por maldade, era por falta de informação, por não saber como lidar com a situação. E foi aí que eu resolvi, falei, não, eu preciso começar a falar para as pessoas que esse jeito de falar ou esse jeito de agir não é legal frente a uma criança, não é porque é o meu filho, mas não é legal frente a qualquer criança com deficiência e qualquer deficiência. O que você fala do andar, eu sinto muito com a fala, o Gabinho não fala. E eu não sei se ele vai falar um dia. E eu não crio, de verdade, do fundo do meu coração, não crio expectativas em relação a isso. Mas é a pergunta que eu mais ouço. Quando ele vai falar? Ele vai falar? E aí a resposta que eu dou sempre é essa: eu não sei se ele vai vocalizar. No entanto, ele fala com olhar, ele fala com um gesto, ele fala de diferentes maneiras. É porque as pessoas acham que
se você não falar, você não vai conseguir ser independente, enfim, funcionalmente falando, né? E não é assim, né? Então, e você falou de expectativa, eu tento não depositar nenhuma expectativa no Gabinho, porque ele não tem que provar nada pra ninguém, muito menos pra nós, que somos os pais dele. Então, Sim. ele tem que ser quem ele é. E toda expectativa, ela pode ser frustrada em algum momento. E aí, isso é um fator complicador que você sabe, né? Muito melhor do que eu, que você lidar com a frustração é muito, muito complexo. Sim, com certeza. E já teve uma situação assim muito difícil que você passou, né? Sei lá, até por isso você criou o canal, assim, você puder contar alguma coisa do que não fazer, né? Do que não Tem fazer. muitas. Várias. Você sabe que eu costumo falar, tem gente, porque eu gravo, pra quem não sabe, tá vendo a gente, eu gravo alguns vídeos contando algumas situações que eu já vivi com o Gabinho desde que ele nasceu. E Tá. aí tem gente que manda, né, direct perguntando, mas essa situação você realmente viveu ou não? Você inventou? Não, eu vivi todas elas e muitas outras, né? Então, por exemplo, o fato das pessoas terem pena ou sentir muito, né? Isso é uma coisa muito comum. Então, a pessoa às vezes nem conhece o Gabinho e eu falo, eu, né, sou a Leila, eu tenho um filho que tem um defeito genético. Nossa, eu sinto muito por você, por ele. E aí agora, no começo, isso me paralisava, eu não conseguia responder, né? Hoje em dia, depois de uma vivência, né? Depois que você tem mais conhecimento e que você se sente mais forte também, o que eu respondo é o seguinte: não sinta pena, nem de mim, e muito menos do meu filho, porque se você sente pena dele, você está subestimando a capacidade que ele tem. E quando você sente pena, esse sentimento é carregado de tristeza. Minha maternidade, ela não é triste, ela é desafiadora, mas ela não é triste. Então, sinta empatia, sinta afeto. Esses sim são sentimentos que eu desejo tanto para mim quanto para o meu filho. Agora, pena, dó, eu sinto muito. Esse tipo de atitude não é legal. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Em vez de sentir pena, se você encontrar uma mãe ou um pai com uma criança com deficiência, seja empático. Numa festa de aniversário, por exemplo, pergunta se ele quer, de repente, que você, né, fique um pouco com o filho dele, se ele tá precisando de alguma coisa. Uhum. Eu acho que essa proatividade, ela é muito melhor do que esse sentimento. Ai, eu já ouvi muito da minha família por outros, né? Nossa, coitadinha da Leila, agora o que ela vai fazer com esse filho? O que eu vou fazer? Eu vou criar o meu filho da melhor maneira que eu puder, não Sim. é? Então, eu acho que, enfim, como o sinto muito, tem vários outros. A criança que pergunta muito, a criança ela é curiosa, né? Então, ela Sim. pergunta muito sobre o que o Gabinho tem, porque ele baba, porque ele usa um aparelho, porque que ele não anda como uma outra criança. E aí, às vezes, os pais morrem de vergonha e acabam massacrando, né, aquela curiosidade. E aí, quando Sim. você fala, fica quieto, cala a boca, não pergunta, não chega perto, tudo isso faz com que aquela criança comece a achar que aquilo ali é estranho. Nossa, esse menino aí é Errado. estranho, é errado. Eu não Nossa, posso nem muito, chegar muito perto, bom. eu não posso nem olhar, né? E Sim. aí vai criando preconceito. O preconceito vai nascendo ali, daí na escola ela vai excluir. E por quê? Porque o meu pai falou que é estranho, que é errado, né? Ao invés do pai deixar eu explicar o que o meu filho tem. Porque eu explicando de uma maneira que a criança entenda, eu vou conseguir semear a inclusão no coração dela e ela vai propagar aquilo. E a curiosidade sanada de uma criança é impressionante como ela sana aquela curiosidade e ela já muda a percepção, a atitude imediatamente, né? Então, Sim. eu acho que isso, e às vezes os pais acham que eu vou achar ruim, né? Não, na verdade, não. Eu quero poder conversar com aquela criança, eu quero poder Claro. explicar. Não pode ser um tabu, né, Tati? Uma coisa que não Exato. pergunte, não toque, não fale, Sim. né? Eu sou a primeira a falar, não, pode perguntar. Sou a primeira É, coisa, né? Da gente falar. exatamente. Você falou da questão da pena, da dó. Agora você imagine, Leila, quando eu vou para algum lugar, está eu com uma deficiência e o Theo com uma deficiência. Eu As não. pessoas Nossa. olham,
as pessoas não precisam falar nada. É. Elas só olham e eu sei o que elas estão pensando. Mas Aham. como na minha vida, eu desde sempre eu sou assim, eu fui aprendendo a lidar com esses olhares, né? Eu fui aprendendo Aham. tipo, a não ficar com raiva, né? A perdoar mesmo, a dizer, é o sentimento que ela tem nesse momento, né? Ela não É. tem Ela não poder entende. sobre, É. né? O, Talvez ela não tenha. Eu costumo falar o seguinte: que ninguém nasce sabendo. Talvez se eu não tivesse sim. o Gabinho na minha vida, eu estaria do outro lado tendo atitudes preconceituosas. No entanto, a informação, ela tá aí. Hoje em dia, existem milhares de ativistas, mães, pais. Propagando informação de como você deve agir, de como você pode incluir medidas práticas mesmo, porque eu acho que tem que ser na prática, né? E, Uhum. enfim, e a gente ainda sabe que a inclusão acaba ficando só no papel. No papel é lindo, mas na prática é ainda muito primitiva, né? Então, essa pessoa ela precisa entender que o mundo é diverso e que o preconceito ele causa naquela pessoa uma questão emocional muito importante. E nós somos responsáveis emocionalmente pelos outros, Sim. né? Então, É, e colocar a felicidade, né, Leila, num padrão é limitar demais, né? Colocar a quem felicidade num falou padrão. desse padrão, né? Quem inventou esse padrão, né? Exato. Então, eu até fiz um post um dia do taxista que chegou, né, me ajudou. Ele foi super simpático, falou, me ajudou a pegar o hotel para trazer aqui dentro de casa. Ele saiu do carro, mas assim, quando ele olhou que eu tinha, ele falou: "Ah, minha filha, como que você vai fazer?" Aí eu achei que ele tava falando do Theo. Eu falei, não, o Theo é feliz, né? Ele é bem. Não, eu tô falando por você, porque ele tem uma deficiência e você tem. Ele ficou assim, angustiado. Eu fui sabe? Eu falei, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, Uhum. né? Eu tenho ajuda, tenho uma rede, tá tudo bem. Então eu tive que acalmar a pessoa porque ele ficou muito angustiado. Mas enfim, são É, cenas da vida é, real e é é, desafiador, é todo dia é, né? Um novo aprendizado, um novo desafio. é. Mas é isso, com todo É mundo. É isso. assim. Exatamente. Eu acho assim que depois que eu fui mãe, sabe, eu mudei muito. Eu enxergo uma Leila antes da maternidade e uma Uhum. Leila depois da maternidade. Então, eu acho que a primeira coisa, tipo, a primeira o que me vem na cabeça quando eu penso na minha maternidade é transformação. Então, essa maternidade, ela me transformou em uma pessoa muito melhor, muito melhor. Porque hoje eu não olho só para o meu filho, para a questão da inclusão do meu filho. Porque hoje eu vejo que todas as minorias sofrem. Não, não somos só nós que estamos aqui falando de deficiência. Uhum. E o preconceito tá em todo mundo. Eu sou uma pessoa que tive que, depois da maternidade, me policiar muito para não ter pensamentos preconceituosos com outras minorias, para a gente entender que a diferença ela tá aí no mundo, a diversidade está aí e você precisa respeitar o próximo, independente se você concorda ou não, né? Uhum. Então eu acho que isso me fez refletir muito e me causou essa transformação. E aí depois que você passa pelo baque inicial, você quer mudar o mundo, né? Você fala, não, meu Deus, e agora o que eu vou fazer pro meu filho e para quem tá sofrendo também preconceito poder viver em paz, né? Porque a sensação que eu tenho é essa: muitas pessoas não conseguem paz porque as outras pessoas não permitem. Leila, você sente que. Vou falar o meu sentimento aqui em São Paulo. Quando eu saio, assim, né? Eu, os meninos, o Bruno, o pai das crianças, eu sinto que as pessoas acham até estranho a gente fazer certas coisas com o Theo. Então, assim, ir num Aham. brinquedão que tem que escalar, e aí o Bruno vai com ele, porque eu não consigo, vai com as duas crianças, vai com ele e tal. Mas, assim, é raro, é muito, mesmo em São Paulo, que é uma cidade super grande, eu ver uma criança numa cadeira de roda, ou ver uma Sim. criança diferente num espaço desse, num espaço de brincar, num espaço, sei lá, qualquer espaço. Você sente isso também? Muito, muito. É,
eu aprendo muito com a Lau, não sei se você conhece ela, mas é uma ativista da inclusão, e o que ela fala sempre é que 24% da população brasileira se auto-intitula ou com síndrome, ou com transtorno, ou com alguma deficiência. Uhum. Cadê esses 24%? Cadê esse um quarto da população? E eu não vejo, pelo menos em todos os lugares que eu frequento, eu não enxergo. Então, por que que a gente não vê? Porque essas pessoas estão escondidas dentro de casa, né? Por que que tá escondida? Porque a sociedade não permite que essas pessoas, não é só criança, é adulto também, que essas crianças frequentem os mesmos lugares que elas. E aí, o Gabinho vai em todos os lugares. E a gente também recebe muitos olhares. Eu sou uma pessoa muito positiva e eu penso que todos aqueles olhares são porque estão achando a gente lindo e maravilhoso, entendeu? Então, eu penso isso e ponto final. Uhum. E às vezes até puxo conversa, enfim. Mas as mães não levam por isso, porque chega num determinado lugar e aí você é bombardeado por perguntas, olhares, e aí se aquela aceitação, se aquela condição do seu filho ainda tá em processo, você chega para Sim, casa, o que que você vai fazer? Você vai chorar sim. muito. E aí acaba virando um ciclo vicioso. Então eu acho que muitas famílias acabam optando por permanecer mais em casa por esse motivo. Então é um trabalho bilateral, né? Da sociedade aceitar e das famílias também levarem as pessoas e crianças com deficiência para a sociedade, porque não dá para uma criança dessa ir da Uhum. escola para casa e da casa para a escola, Eu né? acho Que que é o que também acontece. é trabalhar essa aceitação das famílias, né, dessas crianças na Sim, é, sociedade. Ele é exatamente. diferente, tem um desenvolvimento diferente, mas ele precisa, ele, né, ele merece. Ele Ele merece merece. estar em É, convivência com outras pessoas. E quando você fala com da certeza. questão que a gente tem os nossos preconceitos enraizados, né? É, como que a gente pode, sei lá, pensar por um momento, né, nesse tão preconceituoso, sendo que é a diversidade que faz a gente crescer. Se fôssemos todos Exatamente. no padrão, todos da mesma cor, com o mesmo corpo, com o mesmo gosto, a gente não evoluiria. É a Exatamente. diversidade que faz É. nós, seres humanos, evoluirmos. Com certeza. E você sabe que é engraçado que recentemente eu descobri que eu fui uma amiga terapeuta, sabe? Porque não sei se você já ouviu falar disso, mas a inclusão tem crianças, quando, por exemplo, na sala do Gabinho, tem duas amigas terapeutas que eles chamam, né? Que é aquela criança que já de cara ela não precisa perguntar nada, ela já tem afeto, ela já quer cuidar, ela já quer enfim, o Gabriel tem essas amiguinhas terapeutas. Eu Normalmente é também tenho. mulher, tem, né? Eu também tenho. Porque tem essa questão maternal, enfim. E olha que engraçado, na minha pré-escola, eu fui uma amiga terapeuta e eu descobri isso recentemente. Então, eu tive a oportunidade de estudar com um menino que era muito parecido com o Gabinho. E eu me lembro muito bem que eu ajudava, enfim, ele babava também, isso me marcou muito, assim, sabe? Uhum. E eu tive a oportunidade, desde pequena, de conviver com a diferença. E você cresce diferente, não tenha dúvidas disso, pessoal. O seu filho poder ter contato com o diferente só vai fazer bem para ele. Só bem. Se você quer que seu filho seja feliz, bem resolvido na vida, coloque ele para conviver também com o diferente. O igual é importante, mas o diferente também. Então, eu acho interessante isso, que quando você cresce com a diferença, você cresce com outro olhar. E Sim. eu tive muitas oportunidades na vida de estar com pessoas diferentes. Mas tem mães que me mandam direct que falam: olha, meu filho não tem convivência com ninguém diferente, porque na escola dele não tem, na nossa família não tem. E aí, tem que mostrar, tem que buscar, tem que falar, conversar com essas crianças, né? Que o diferente existe. Sim, muito bom. Deixa eu só ler comentários aqui. Gente, vocês têm perguntas para a Leila, para mim, enfim, para toda uma situação?
vocês tiverem casos também. O que a Francilene falou, o que eu não esperava da maternidade é depois de 2 anos na fila de espera da adoção, por 2 anos e conseguir adotar uma linda menina para completar a nossa família que já era feliz. Legal, Francilene. Legal. A gente tá com uma menina também agora. Tem essa novidade que a gente vai depois falar lá no adoção, né? Exatamente. Então, quem tá aqui, que é pretendente, que já adotou, a Leila vai também lá no nosso perfil Adoção em Pauta para falar da história dela de adoção. Vamos lá. Meu filho de 24 anos, namorando, formado, pronto para a sociedade, sofre um acidente e desenvolver a esquizofrenia. Tá. Ou seja, qualquer pessoa também pode... Qualquer pessoa, né? Exatamente. E você sabe que essa questão do luto, assim, né? Que eu entendo que a psicologia usa essa palavra e eu respeito. E eu usei muito tempo essa palavra também, meu luto. Hoje em dia eu não uso mais, porque eu aprendi também com uma ativista maravilhosa que nós passamos sim por esse luto, mas quando você convive com alguma mãe que realmente perdeu o seu filho, e eu tive a oportunidade de conviver com a Márcia, uma pessoa maravilhosa que perdeu o filho dela de 4 anos. Aquilo não sei, mudou a minha percepção, assim, de luto, sabe? O meu filho tá aqui, tá vivo, então, pra mim, eu passei por um processo de aceitação. Hoje eu uso dessa maneira porque eu me sinto mais confortável depois de ter visto o que é realmente o luto de uma mãe. Mas eu entendo que é uma palavra utilizada na literatura e eu não me incomodo muito com nomenclaturas. Tem pessoas que não gostam que chame crianças de especiais, anjo. Eu não me incomodo, mas essa frase eu mudei, assim, no meu vocabulário, porque eu vivi assim, mais de perto, que é realmente o luto de uma criança morrer, sabe? E aí eu falei, nossa, o Gabinho, ele não morreu nunca pra mim, né? Talvez aquela criança, né, que eu esperava, mas enfim, aí eu acabo usando aceitação, porque Legal. eu me sinto mais confortável. Bacana. O Thiago falou... o que eu ia te falar antes se você puder colocar os nomes dessas ativistas que você tá falando aqui nos comentários pro Sim, pessoal, vou pôr. vai ser legal. Tem Thiago tá duas que eu amo, que é a então coloca pra Lau. gente Vou se colocar inspirar. aqui pra vocês. Lau Patron. E a Andrea também é maravilhosa. Outro Sigam comentário. essas. Outro comentário. O Thiago falou: tem uma história muito bacana do Jô Soares com o filho dele que tem autismo, acho que tem, né? Ele fala sobre Não sabia. de uma maneira muito carinhosa numa entrevista no programa Provocações com Marcelo Taz. Tem no YouTube. Legal, vou procurar. Legal. Eu acho, quanto mais a gente fala sobre, mais fácil fica. Porque eu costumo falar que se eu tivesse tido alguém lá no começo, lá quando o Gaminho tava com 1 mês de vida, que tivesse, sabe, me falado, olha, Leila, vai ser difícil, muito difícil, mas vai melhorar com o tempo, essa dor, ela vai cicatrizar, você vai seguir em frente. Sabe, eu acho que teria sido mais fácil o começo, porque o começo foi muito difícil. Necessário, mas muito difícil. Então, eu acredito que quanto mais a gente fala e mais a gente se mostra, por que eu tô mostrando a minha vida e mostrando o meu filho e mostrando o nosso dia a dia e falando sobre isso? Para as pessoas verem que a gente é uma família como qualquer outra. Não ou não é? Você tá aí com 2 filhos gêmeos e com uma deficiência física também. E a sua vida você trabalha, você cuida das crianças, não é? É a mesma coisa, né? Os desafios de terapias, de uma agenda, às vezes, muito tumultuada, existe, sem dúvida. Mas, assim, outras mães têm outros desafios também, né? Então, eu acho que tudo é como você olha a ótica, né? Como você tá olhando a situação. Se você sempre olhar pelo lado ruim, pelo lado negativo, aquilo sempre vai ser um peso, um fardo. Agora, se você começa a olhar
pelo lado bom, pelo lado positivo, que também existe, a coisa vai ficando mais leve. Nada nunca é, né, Leila? Só negativo ou só. A gente Exatamente. está vivendo, né, essa crise mundial e É, nos mostra isso, e tudo nos mostra isso. Que tudo tem tudo. um lado bom. É. A gente tá vendo caos, né? E a gente consegue olhar que tá sendo bom para os nossos filhos em alguns Sim. aspectos e para nós mesmos. Enfim, então é exatamente isso. Eu fui professora há muito tempo e eu falava para os meus alunos o seguinte: toda situação tem um lado bom e ruim. Você tá no restaurante com o seu namorado, seu marido, tomando um vinho maravilhoso, a noite perfeita, comendo uma massa deliciosa. E assim, você não tem problema nenhum, sua vida tá 10. Tem algum lado ruim nessa situação? Tem, você vai engordar, porque massa e bebida engorda, não é? Então, assim, se Uhum. você for olhar toda a situação, né? Só que se Sim. você for ficar pensando que aquilo engorda, talvez a sua noite não seja aproveitada da maneira Sim, maravilhosa que poderia. com certeza. Se a gente ficar pensando não é só no lado ruim, a gente não faz nada, né? Aliás, não sai de Nada. casa, não faz nada. A Exatamente. Deia Kenny falou pra você, Leila, você é um exemplo de pessoa e mãe, pessoa abençoada e maravilhosa. A ideia não vale, que ela é É, suspeita. Inclusive, eu vou é, postar, ela nem sabe, mas eu vou postar uma foto dela hoje. A Deia, eu sou fisiorrespiratória por formação e trabalhei bastante tempo na assistência. Hoje, né, tá. tô só em casa. E a Andrea tá na linha de frente aí do combate ao coronavírus aqui na minha cidade. Assim como vários outros amigos, profissionais da área da saúde. Então, assim, Uhum. todo o meu amor e respeito a essas pessoas que são maravilhosas e que estão lá se expondo para Sim, poder sim. ajudar e salvar a vida de muitas pessoas, né? Então, Com fiquemos certeza. em casa, nós que podemos, por eles também. Uhum. Ô, Leila, e como é que foi pra você no sentido de profissão e tudo isso que Nossa, aconteceu? foi tenso. Porque quando eu engravidei, logo depois eu já entrei no doutorado. Então, assim, eu fiz as disciplinas do meu doutorado grávida. E aí o Gabinho nasceu, então eu tinha, né, 4 anos de doutorado pela frente, e aí aconteceu tudo isso na minha vida. E foi uma loucura, porque logo depois que ele operou, com 6 meses, eu precisava voltar, porque já fazia 6 meses que eu tava, né, fora do Ah, laboratório, e enfim, eu era bolsista na época, eu precisava voltar. E uhum. aí eu voltei quando o Gabinho tinha 6 para 7 meses. Foi muito difícil o começo, chorei muito, sofri muito para voltar a trabalhar. E aí trabalhei muito também. Daí 2 anos eu trabalhei muito. E aí logo depois eu comecei a dar aula em universidade, daí eu tocava a maternidade, o trabalho no laboratório do doutorado e mais o trabalho como Nossa, professora. E aí, Tati, puxa. foram 2 anos assim insanos no sentido de trabalho, sabe? Eu comecei a Uhum. terceirizar tudo, porque eu não conseguia estar de manhã em casa, eu não conseguia estar à tarde, às vezes eu dava aula à noite. Então, Tá. assim, foi muito difícil, mas foi importante também, para eu ver que aquela não era a vida que eu queria, né? Então, por 2 anos eu fiz isso. E até que eu tomei a decisão de que não dava para eu ter que contratar até um motorista para levar o meu filho nas terapias, que Uhum. esse era o meu papel e que eu precisava assumir ele. E aí eu terminei o doutorado, assim, olha, nem eu acredito, porque foi muito difícil. Fez um ano agora, ontem, na verdade, fez um Aí eu ano que vi eu uns terminei. videozinhos que você Você fez. viu, né? E aí eu parei tudo. Daí eu falei, não, agora é o momento da minha família. E aí eu me dediquei integralmente a eles e Uhum. dando alguma aula em pós-graduação e fazendo alguns atendimentos domiciliares. Então eu nunca parei assim zero, mas em vista do que eu fazia, eu diminuí Uhum. 95%. E foi muito bom. No começo é muito difícil, porque você está acostumado a trabalhar muito e de repente você se vê, tipo, meu Deus, agora o que que eu vou fazer, né? Você tem mil Uhum. coisas para fazer, mas
né? É diferente. É. Mas logo depois veio a inclusão na minha vida, e aí eu comecei a trabalhar com isso, trabalhar assim, né? Comecei a gravar os vídeos, enfim. E aí hoje eu vou dar aula em pós-graduação de inclusão. A minha vida virou toda pro lado da inclusão. Toda, toda. Legal. Eu falo que em 6 meses virou de cabeça para baixo. Então, é quase uma migração, assim, de carreira? Você fez? Sim, Você sim. sente isso? Assim, eu dou aula ainda de fisiorrespiratória em Tá. pós-graduação. Então, assim, algum módulo, mas é durante o ano 2 módulos. Então, assim, é muito pouco hoje em dia. E aí, o resto, tudo que eu tenho feito é voltado para o Instagram. E eu tenho alguns projetos agora, em parceria até com algumas psicólogas, pedagogas, para inclusão. E aí, antes, era só na linha de inclusão da deficiência, da. E hoje eu vejo que a adoção precisa muito também. Muito, assim. Não quero entrar nesse assunto porque a gente vai falar semana que vem, mas precisa muito, porque as pessoas não têm ideia, as pessoas não sabem o que falar para você quando você fala que vai adotar uma criança. E quando você fala que é uma adoção tardia, então. E aí eu vivi isso na pele e hoje eu sei que as pessoas precisam de informação sobre isso, como não agir, como não fazer, o que falar, o que guardar para você, sabe? Uhum. Então eu vejo que eu tenho esse trabalho com a inclusão, mas eu logo assim que acabar o meu processo, porque eu ainda tô no processo, Tá. eu vou mesclar também junto isso. Que não deixa de ser uma inclusão, né, Tati? Sim, sim, não deixa de ser o diferente também, né? O que eu, quando falo diferente, é o não esperado, né? Exato. E é É, isso, porque todos nós somos diferentes, na verdade, mas eu acho todos. que a gente fala da adoção, da deficiência, é aquilo que a sociedade não gostaria de ter que lidar, né? Não Exatamente. gostaria de Falou ter que lidar. tudo. Só que precisa, né? Precisa, Então, a gente precisa. vai ter que entubar isso na sociedade, não tem jeito, né? Então, assim, não gostaria, essa é a palavra. A escola não gostaria de ter que lidar com as crianças que têm defasagem, que têm atrasos, que têm deficiências, mas precisa. Então, tem que aprender e tem que aprender certo, porque esse negócio de aprender meia boca não é legal, né? Concordo. Muito bom, a gente já vai terminar então a nossa live. Queria que você deixasse uma última mensagem, ou onde te encontrar, né? O espaço é seu aí para a gente finalizar esse bate-papo. Amei. Obrigada. Amei também. Gente, eu tô no Instagram agora, full time, quase, tirando tempo com as crianças, enfim, eu tô. Agora, realmente, eu vi que esse é o caminho para mim e Tá. quero fazer bem feito, porque eu acho que é um bem para a humanidade a gente poder falar sobre coisas que não são faladas, coisas que as pessoas escondem embaixo do tapete, que as pessoas vão lidando de qualquer jeito. E a frase que você falou é perfeita. Coisas que a sociedade não gostaria de ter que lidar, né? Então eu acho que é super importante. E eu penso numa missão mesmo. Eu acho que nesse momento, porque eu também aprendi, eu costumo falar que muito do que eu falo eu fui aprendendo com outras mães maravilhosas. E Sim. o que eu falo é que não é todo mundo que tá pronto, né, Tati, para falar. E tudo bem, porque tem mãe que tá ainda aceitando o seu processo e cada um tem um timing, né? O meu Sim. timing é completamente diferente do de outra mãe, enfim, ninguém é melhor ou pior porque aceita antes, porque não aceita, porque aceita depois, né? Essa questão do julgar, a gente também precisa parar com isso, né? Uhum. E então, assim, quem quiser conversar, quem quiser trocar uma ideia, eu tô no Instagram, @Leila Donária, e vamos aí buscar essa inclusão. E o que eu gostaria era que o mundo fosse mais empático e mais afetuoso. Então, se a gente tivesse isso, eu acho que metade dos nossos problemas estariam resolvidos, sem dúvidas. Sim, com certeza, Leila, para isso e para tudo da maternidade, né? Mais Tudo. afeto
e mais É. empatia. Gente, muito Menos obrigada. julgamento, né? Menos, muito menos. Muito menos. Ou nada. Semana que vem, por favor, semana que vem Leila estará lá na Adoção em Pauta, quarta-feira, 1h, que agora estabeleceu-se nosso programa lá na Adoção em Pauta, encontros no Adoção em Pauta, e é isso, tá? Obrigada. Boa noite, gente. Amei, Tati. Um Amei, beijo. brigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.